E aqui dentro do estúdio hoje, a gente segue tirando dúvidas suas sobre direito trabalhista. A consultora jurídica Vanessa Machado está aqui dentro hoje e você manda sua pergunta para a gente pelo WhatsApp, DDD 12, número 981352908. Vanessa, tem mais perguntas chegando aqui? Não veio o nome, infelizmente, mas o nosso telespectador disse que foi demitido em 2014 e fez um acordo com a empresa perante o juiz. Os valores acordados foram pagos durante um tempo, mas há 7 meses mais ou menos, ele não recebe mais nada. Ele fala, o que eu posso fazer? Sim. Bom, nesse caso, a empresa não cumpriu, né, o acordo que foi feito. Então, esse acordo ele foi homologado, né, na frente do juiz, ele tem valor, né? Então, agora ele prossegue com a execução. Ele tem que procurar o advogado, né, e dar início à execução. Ele vai fazer, é como se ele estivesse cobrando aquilo que não terminou de ser pago. É um direito que ele tem. Então, por meio do advogado, para poder fazer esse é uma trâmite. continuidade do processo, né? Uma continuidade do processo trabalhista. Mesmo tendo se passado já 7 meses, ele não está tem fora problema. do prazo de buscar. Ele tem que buscar de alguma forma. Certo. E um outro telespectador diz o seguinte, está numa situação complicada, Vanessa. Ele tem um processo trabalhista contra a empresa entrou em falência e ele só recebeu até hoje o FGTS. Aí ele diz, os donos da empresa não têm nenhum bem, pelo menos aparentemente, para penhorar e fazer o pagamento. E aí, por conta da situação financeira da empresa, eu vou ficar sem receber nenhum dos meus direitos? Bom, infelizmente isso muito acontece, né? Hoje em dia, as empresas acabam fechando as portas, muitas vezes acabam abrindo outras empresas, né, em nome de laranjas, né, como a gente diz, né? O que acontece? Quando existe um processo com aquela empresa, quando não encontra-se bens em nome da empresa, existe um chamado descaracterização da personalidade jurídica. Tá? Aí eles vão procurar os bens dos sócios daquela empresa. Se os sócios também não têm, fica complicado. Realmente ele fica não há de onde tirar. Se não tem bens, né? Se os sócios também não têm, infelizmente, mas isso é muito comum. Infelizmente hoje, não só hoje, né? Sempre foi assim, mas cada vez mais, né? Com toda essa crise, acontece. Olha só, a Ludmila Guzmão, de Salvador, é empresária, é dona de uma microempresa, acabou de desligar um funcionário e ele está cumprindo aviso prévio, mas ela diz o seguinte, a Ludmila, diz que o funcionário desligado está cumprindo aviso prévio, mas depois da demissão anunciada, ele tem cometido algumas atitudes inadequadas. Que procedimento adotar se o empregado já está no aviso prévio? Como é que eu aplico algum tipo de sanção? Não existe agora, né? O que seriam, né? Essas é uma pergunta um pouco vaga. O que seriam, né? As atitudes inadequadas, né? Depende, se isso estiver atingindo ela, talvez uma difamação, aí seria um outro processo. Isso já vai, né, para um outro tipo de processo, né? Seria ela uma difamação, uma calúnia, alguma coisa assim. Mas na esfera trabalhista, né, já houve a rescisão, está cumprindo aviso prévio. E há a possibilidade, depois da assinatura do aviso prévio, de a empresa dizer, não, na verdade, pode ir embora, eu pago o aviso prévio para você, não precisa cumprir o restante. É possível, pode pagar no caso como esse, ela estiver incomodada com a presença? Ela pode fazer o pagamento do aviso prévio indenizado, né, que existe. Ou o trabalhador cumpre ali trabalhando, né, ou então a empresa paga de forma indenizada para ele. Certo. O Leandro de Morro Agudo trabalhou 6 anos em uma fazenda e aí mexia com agrotóxicos, com veneno, só que ele nunca recebeu por insalubridade. Aí ele disse que foi agora demitido e ele quer saber se tem direito a receber essas verbas. Bom, sim, tudo isso através de um processo judicial, né? Precisa também conversar com o advogado, né? Ele entra com uma ação, ele conta tudo, conta qual era o ambiente. A palavra dele serve? Sim, serve. Hoje em dia, na Justiça do Trabalho existem as provas documentais, que são aquelas provas que a gente leva para instruir o processo. Mas é muito importante também a testemunha. Na Justiça do Trabalho, a testemunha tem muito valor. Então, com certeza, ele não trabalhava sozinho, né? Também tem outras pessoas que podem testemunhar e falar o que acontecia. E no caso de insalubridade, é um processo que exige perícia. Então, vai um perito analisar, né, o ambiente de trabalho, ele vai ver
tudo que ele fazia, né, os produtos que ele mexia, vai ter um laudo. Então é tudo perícia, né, tudo periciado, né, vai acontecer, ele tem que fazer isso. Por isso que precisa procurar um advogado para poder instruí-lo direitinho. Para poder instruir, mas sim, é possível sim. É possível. Que bom. Claro.